A gente tem muita alegria de poder estar aqui nesse espaço de irmandade, de comunhão, junto com a SESI, fazendo esse caminho de celebração dos passos que já foram dados, mas também nos comprometendo a continuar na resistência, mas também na rebeldia, né? Porque esse momento ele não nos pede só resistir, mas nos rebelar para continuar sonhando com as nossas utopias, com a nossa missão. Então, muito obrigada, já desde já, pela presença de todas e todos. Continuando, então, nessa esteira, né, dessa trajetória que a companheira Kátia traz para a gente, dizer que para a SESI, hoje nós estamos aqui celebrando, na verdade, 75 anos, né? Porque é 30 anos de Caritas, mas 45 anos da SESI. Não, 30, mas 45. Dimas não me atrapalha, Dimas é assim. Eu tenho mania de querer me consertar, ele sempre me atrapalha. Então, coisa de homem, né? Nascer. Que acha que sabe mais do que a gente. Mas, então estamos aqui celebrando 75 anos, 45 de SESI e 30 de Caritas, com muita alegria mesmo. Apesar do momento não ser de celebração, se a gente for pensar nesse contexto que nós estamos vivendo, mas nós acreditamos que é preciso alegria para manter a resistência, porque a alegria ela não se deixa abater, né? E a gente, então, para fazer esse enfrentamento que a gente precisa e resistir, nós vamos precisar, sim, dar as mãos a tantas pessoas que ajudaram a fazer a nossa história. Se a gente lembra também que a SESI nasce em pleno contexto de ditadura militar, e desde então também vem fazendo essa resistência nos espaços, e é resistir sempre, né, Liana Hollenberg, você bem sabe disso, e nós estamos aqui fazendo isso há 45 anos, então é assim, períodos que a gente respira mais aliviado, períodos que a gente outra vez leva uma cacetada, levanta e segue em frente. Esse vai ser mais um período desses. Nós vamos precisar dar as mãos de novo a tantos grupos e pessoas e movimentos que estão na resistência já há 500 anos, que digam os nossos companheiros indígenas que estão aqui sofrendo isso, os nossos companheiros quilombolas, as mulheres, as camponesas. Então é com esse povo todo que a gente quer dar as mãos. E também as igrejas que não se curvaram, né, à lógica de um discurso perverso, de uma teologia que coaduna com discursos de ódio, de medo, de morte. Então as igrejas que ainda continuam resistindo, ou pelo menos parte das igrejas, né, que a gente não pode hoje falar no Brasil com uma uniformidade, mas precisamos falar de grupos de fé que ainda acreditam no Deus libertador e no Evangelho libertador. Então é com esse povo que a gente quer dar as mãos e continuar a caminhada. Então estar esta tarde aqui, compartilhando, fazendo essa roda de diálogo, para nós é o ápice de uma comemoração de 75 anos de Caritas e SESI, porque é junto, é segurando a mão uma da outra assim, né, Kátia? Ó, que a gente vai seguir. E aí eu me lembro daquela música, né? Companheira, me ajude, que eu não posso ficar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajude, que eu não posso ficar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Então é isso aí, vamos juntas e juntos. Eu estava aqui fazendo a memória que no nosso painel ecumênico, no Fórum Social Mundial, foi o momento que a gente teve a notícia do assassinato de Marielle. E foi muito importante a gente estar ali, né? Juntos e juntas. Então, só trazer. Marielle, presente! Marielle, presente! Moa, presente! E todos e todas militantes, né, da nossa história que tombaram defendendo a democracia, os direitos humanos e a justiça. Presente. Presente.
eu queria chamar aqui com muito carinho para fazer parte aqui da nossa roda de conversa o nosso amigo, agente de pastoral, antes de qualquer coisa, que sempre caminhou com esse coletivo ecumênico, com as pastorais sociais, vem junto com a gente, né, fazendo esse caminho, mas ele também é frei beneditino, é teólogo, é escritor, e sempre que a gente chama ele, mesmo no esforço, né, ele sempre está junto conosco. Marcelo Barros, seja acolhido de forma carinhosa por nós. Obrigada. Também aqui ao lado de Marcelo, eu quero convidar a teóloga feminista, pastora metodista, mas acima de tudo eu digo assim, eu poderia desfiar aqui todo o currículo de Nancy. Mas eu não vou fazer isso, porque eu acho que eu prefiro falar de Nancy como essa pessoa militante. Nancy, antes de tudo, ela é uma militante. É uma militante que consegue muito bem dialogar com o que nós temos de mais sofisticado nas nossas reflexões teológicas, filosóficas, políticas, ecumênicas, mas acima de tudo com a linguagem do povo. Porque Nancy optou por estar com o povo e é a partir desse espaço que ela milita que a gente vai chamar ela para Apesar de que a gente tem um cantor profissional maravilhoso, mas a gente não sabia, tinha pensado essa música, chegou de última hora, não pude falar com ele. Então, é uma música antiga, uma das primeiras músicas do Chico Buarque de Holanda. Na época da pior ditadura, tinha acabado de eleger, de escolher o general Gastas do Médici, e aí ele veio com essa música, Pedro Pedreiro, que não tem motivo nenhum de esperar, mas que não cansa de esperar, que espera o tempo todo. E acho que é bom a gente ouvi-la quase como um prólogo da conversa, né? Da Nancy. A gente pode cantar junto. Pedro Pedreiro penseiro, esperando o trem. Não me parece, espera também para alguém de quem tem bem, de quem não tem ninguém. Pedro Pedreiro fica assim pensando, essa pensão que passa, a gente vai ficando pra trás. Esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento desde o ano passado para o mês que vem. Pedro Pedreiro penseiro, esperando o trem. Manhã parece, espera também para o bem de quem tem bem, de quem não tem, nem tem. Pedro Pedreiro espera um carnaval, a sorte grande um bilhete pela federal todo mês. Esperando o sol, esperando o tempo, esperando o aumento para o mês que vem, esperando a festa, esperando a sorte e a mulher de bem, esperando o filho para esperar também. Pedro Pedreiro penseiro, esperando o trem. Não me parece, esperar também para o bem de quem tem bem, de quem não tem, nem tem. Pedro Pedreiro esperando a morte, ou esperando o dia de voltar para o norte. Pedro não sabe, mas talvez no fundo esperando uma coisa mais linda que o mundo, maior do que o mar. Mas pra que sonhar se dá? No desespero de esperar demais. Pedro Pedreiro quer voltar atrás, quer ser pedreiro, pobre nada mais sem ficar. Esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento para o mês que vem, esperando o filho para esperar também, esperando a festa, esperando a sorte
esperando a morte, esperando o norte, esperando o dia, de esperar ninguém, esperando o fim, nada mais além da esperança aflita, bendita e infinita no atrito de um trem. Pedro, pedreiro, pedreiro, esperando. Pedro, pedreiro, pedreiro, esperando. Pedro, pedreiro, pedreiro, esperando o trem. E já vem, que 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 já vem. E eu vou lembrar uma trabalhadora, Dona Raimunda, quebradeira de coco, do Tocantins, que deixou a gente ontem, faleceu. E Dona Raimunda e as quebradeiras de coco, esperando, e ela diz: tem arame demais. O babaçu ali, eu aqui, e tem arame demais. E elas cantam assim: não derruba essa palmeira, não derruba o palmeiral. Você sabe que não pode derrubar, é preciso preservar as riquezas natural. Não derruba essa palmeira, não derruba o palmeiral. Você sabe que não pode derrubar, é preciso preservar as riquezas natural. Então é de Pedro, é de Raimunda, esse é o lugar a partir de onde a gente quer conversar. E sempre foi esse o lugar. E se algum dia não foi, está na hora de abrir a trouxa, colocar no chão, abrir a trouxa e ver o que é mesmo que a gente anda carregando por aí, que não é essa extrema fidelidade com os pobres, com os pequenos, com os trabalhadores e com as trabalhadoras. Porque é aí que nós vamos aprender, que nós vamos achar o rumo e que nós vamos encontrar esperança. Esse foi o lugar de Pedro, esse é o lugar de Raimunda, esse é o lugar do companheiro Pataxó, assassinado ontem aqui na Bahia. Sim, foi assassinado. E um companheiro indígena no Paraná, quando saía de uma reunião da FUNAG. Mas nada disso é novo, ou isso é novo? Não. Né? Esse sempre foi o nosso lugar. A gente estava ensaiando, a gente estava construindo caminhos, mecanismos de ser melhor, né? De construir democracia, mecanismos de partilha, mecanismos de comunidade. Mas sempre foi esse lugar desigual, violento, esse o lugar que a gente vive, de um país que nunca conciliou ou reconciliou seus povos com seu território. Sempre foi lugar de exclusão, de muita cerca, como dizia a Dona Raimunda. Tem muito arame, né? Tem muito arame, tem muita espera, tem muito aumento de salário, que vai sempre ser para o mês que vem, menos para quem? Quem é que teve aumento de salário ontem? O judiciário. Esses aí não esperam salário para o mês que vem. Mas sempre foi esse o nosso lugar. Um país difícil, um país complicado, um país em que gerações e gerações de homens e de mulheres, de comunidades, tiveram que se organizar, que buscar no chão, que buscar na comunidade mesmo, os elementos da resistência, os elementos da esperança. O país não mudou. Ainda é o mesmo. O que mudaram foram as correlações de força. O que mudou, né, são essas, a dança vamos dizer assim, das hegemonias. No exato momento em que o movimento feminista, no exato momento que o movimento negro, no exato momento que a estudantada pobre entrava para dentro das universidades do Instituto Federal, no exato momento da reforma agrária, no exato momento do reconhecimento das terras indígenas, nesse exato momento vem a revanche das elites.
que nós estamos vivendo hoje é uma revanche. Sabe o quê? Nós fomos longe demais. Nós batemos muito pé. Nós avançamos muito. E é por isso que as elites desse país se rearticularam, se reorganizaram e se voltaram contra nós. E, infelizmente, no quadro eleitoral, nós fomos derrotados. No quadro eleitoral. É aí que está a nossa derrota. Mas o país é o mesmo. As contradições são as mesmas. Os problemas são os mesmos. As respostas vão poder ser as mesmas? Não. E é por isso que a gente está junto aqui. Muito obrigado, Caritas e SESI, por criar esses espaços, e nós vamos precisar de muitos espaços como esses, para a gente fazer de novo as perguntas e a gente encontrar de novo as respostas. E um dos setores dessa revanche é o setor religioso fundamentalista, concorda? Sim. Um dos elementos trágicos dessa revanche, né? Em nome da família, em nome da moral, dos bons costumes, né? Que foi a porta de entrada já há muito tempo nessa questão que começou com ideologia de gênero, não é? Não é ideologia de gênero não, moço. É justiça de gênero. E nós lá, justiça de gênero. E agora vem a revanche. E aí esses setores do cristianismo, né, que são conservadores, extremamente patriarcais, são parte dessa revanche que nós estamos sofrendo hoje. Então nós estamos sofrendo hoje não porque nós somos fracos. Essa revanche está vindo para cima de nós porque nós somos fortes, porque nós avançamos. E na correlação de forças, na luta de classes, e nós estamos falando de luta de classes com cara de gênero, com cara de etnia, com cara de opção sexual, com cara de geração, mas é luta de classes o nome que nós estamos vivendo. E nós avançamos. De maneira contraditória nós avançamos. O que nós estamos sofrendo agora não é porque nós somos fracos. Nós erramos sim, nós temos problemas sim, mas é por conta, né, dessa revanche que nós estamos sofrendo agora. Porque nós fomos longe demais. Imagina no Brasil a gente querer juntar democracia com igualdade. Não pode. Escolhe o que vocês querem, democracia ou igualdade. Cada vez na história do Brasil que se tentou juntar democracia com igualdade econômica, com justiça social, é golpe. E os últimos 100 anos é um processo sem fim de golpe em cima de golpe, cada vez que a sociedade brasileira, as maiorias pobres, os trabalhadores e trabalhadoras, cada vez que nós nos juntamos para conseguir equacionar essa relação entre democracia e igualdade, nós fomos violentamente interrompidos e interrompidas, golpeados e golpeados. E nós estamos vivendo outro processo disso. Mas não porque nós não sabemos o que a gente quer, mas exatamente porque nós construímos, porque nós demos passos e porque nós avançamos. É que as elites, então, se organizaram e agora estão dando esse troco, aliando setores muito estratégicos da economia, do capitalismo periférico e depredador, que é o agronegócio, que é o empresariado da indústria, que é o setor da polícia, do exército, que é o setor, e aí eu tenho que falar do setor das religiões também. E aí eu queria, tem gente do CEBI aqui, não tem? Tem um pouco do CEBI por aqui, quem já andou com o CEBI, não tem jeito, né? Eu vou ter que fazer, porque essa vai ter que ser uma das disputas que nós vamos ter que fazer nesse período. Nós vamos ter que disputar a palavra de Deus. Porque em nome de Deus, em nome da palavra de Deus, os setores patriarcais das igrejas e os setores que não têm fé coisa nenhuma, mas que se ocuparam e usaram ideologicamente do texto bíblico para justificar suas políticas de morte e de exclusão. E aí não, nós vamos ter que fazer essa disputa, arrastar a palavra de Deus, a memória do povo de Deus, para essa lama da tortura,
para essa lama da exclusão, não. E nós vamos ter que, de novo, reaprender a fazer o trabalho da leitura popular da Bíblia. Porque qual é a questão do fundamentalismo? Porque o fundamentalismo econômico, religioso, o fundamentalismo, se vocês quiserem, moral, o que é o fundamentalismo? O fundamentalismo é a paralisação da interpretação. É isso o fundamentalismo, paralisa. Tira de nós a possibilidade e a capacidade de interpretar a realidade, interpretar as relações, interpretar um texto na escola, interpretar um texto bíblico, porque o fundamentalismo tira isso de nós, essa capacidade de interpretar e, ao interpretar, ser capaz de intervir na realidade, e eles colocam essa decisão aonde? Nos experts de economia, nos banqueiros, nos empresários, né? Eles sabem avaliar e encontrar o caminho, porque foi tirado de nós a capacidade de interpretar, foi tirado não, né? Se fez toda uma campanha para dizer, vocês não sabem o que é família, vocês não sabem o que tem que acontecer na escola, escola sem partido é o quê? É isso, né? É tirar da escola a capacidade de criar mecanismos de interpretação, de criar autonomia de leitura. Esse processo de intervenção, então, o fundamentalismo, ele é econômico, na cara mais feia do capitalismo, é um fundamentalismo que vai estar na educação, está nas maneiras como as pessoas vivem sua sexualidade, seu corpo e suas opções, e está também no processo religioso. E esse processo de imobilização da interpretação do texto bíblico a partir da nossa realidade, isso é trágico. Isso é trágico que os pastores, cantores, as pastoras, cantoras, são elas hoje que dizem para nós o que o texto bíblico quer dizer. Né? São esses caras que ficam dando esses programas, esses padres, pastores, bispos, que ficam dizendo para nós o que nós temos que acreditar. Quando a nossa experiência de igreja da libertação, de igreja dos pobres, a gente sempre afirmou que é a comunidade junta, que lê a realidade, que lê a palavra de Deus, se faz comunidade e intervém na realidade e muda a sociedade. Então esse é um tempo que nós vamos precisar recuperar a nossa capacidade de, e aí muito, por que eles têm medo do Paulo Freire? Por que eles não querem Paulo Freire? Medo da autonomia, da capacidade de interpretar, da capacidade de ligar isso com aquilo, né? Então, nós vamos ter que recuperar. A esperança está em nós. A esperança está no chão das comunidades, mas comunidades que recuperem de maneira linda, forte, criativa, a capacidade de interpretação, de crítica e de trabalho organizado. E esse é o grande desafio para nós hoje. E todos e todas nós estamos metidos nisso. Só que nós vamos ter que fazer isso de maneira mais forte, mais bonita e mais articulada. Em termos teológicos, eu queria terminar dizendo que esse é um tempo em que nós precisamos de profecia. Sempre precisamos de profecia, né, Marcelo? Mas agora mais que nunca. Sabe quando surge, desculpa aí, eu, pastora, né, tem que falar de Bíblia, senão, não, né? Tem que falar. Sabe quando surge a profecia? A profecia surge, de acordo com um dos textos, no exato momento, no texto de 1 Samuel, que dizia, num tempo em que não se ouvia a palavra de Deus e não haviam visões. Isso estava interrompido. Isso estava suspenso, estava proibido, porque havia uma maneira de organizar a vida do povo e a relação com Deus que tirava, não havia visão, não tinha sonho, as pessoas não tinham palavra, as pessoas estavam mudas, não sonhavam mais. E é nesse exato momento, então, que surge, a partir de uma mulher, Ana, e de um menino, Samuel. É ali que vai surgir a profecia. A profecia não surge de um profeta escrevendo um livro. A profecia surge da resistência de uma mulher
e do seu pequeno filho Samuel. E o Samuel pequenininho na casa de Deus, e o que ele aprendeu lá? O texto bíblico diz assim para a gente: qual que era o costume naquele tempo? Os sacerdotes, quando o povo vinha trazer a sua oferta diante do altar de Deus, os sacerdotes, antes que o povo terminasse de fazer sua oferta, enfiava o garfo na oferta do povo. Naquele tempo o povo oferecia carne, né? De animais, farinha, frutas. Quando o povo acabava de chegar com a sua oferta, ainda nem tinha feito o ofertório, já tinha sacerdote pronto com um garfo para garfar a oferta do povo, para tirar aquilo que o povo tinha para oferecer. E eles não tinham jeito, eles garfavam marmita, frigideira, panela, caçarola, caldeirão. O texto bíblico fala isso. Não importava o tamanho da panela. Quando o povo estava chegando com sua oferta, já tinha gente ali para arrancar, para sequestrar aquilo que era do povo e que o povo trazia diante de Deus. E o pessoal dizia: não, mas peraí, espera pelo menos eu acabar de ofertar. Não, tá bom assim mesmo. E tome o garfo na oferta do povo, tome o garfo no corpo do povo, na vida do povo. E é esse momento em que os sacerdotes do garfo roubavam a vida do povo, tiravam do povo a alegria da oferta, a alegria da partilha, a alegria de comer em comunidade. E o sacerdote enfiava o garfo para comer, para encher o bucho eles, para enriquecer e para fortalecer o projeto político deles. É nesse momento em que não tem palavras, nem sonhos, nem visão, é nesse momento que surge na memória do povo de Deus a profecia contra os sacerdotes do garfo, contra o roubo da vida do povo. E se hoje tem muito crente sendo enganado, sendo enrolado, sendo levado por essas propostas fundamentalistas, é porque eles estão tendo a sua espiritualidade garfada, eles estão tendo a sua experiência de Deus roubada, garfada. Estão enfiando a mão na fé do povo, estão enfiando a mão naquilo que o povo tem para oferecer, no fruto do trabalho, em nome da prosperidade, em nome do capitalismo como religião. Rouba-se do povo pequeno, pobre e trabalhador, não só as suas economias, mas também a sua capacidade, a sua relação com Deus, a sua capacidade de oferecer, de ser comunidade, de alimentar. E é nesse momento que surge a profecia. Pois muito bem, hoje vocês querem, por ordem alfabética do nome do pastor ou da igreja, que eu diga quem hoje mete o garfo na vida do povo? Então, no conjunto das esperanças, e eu vou terminando aqui, primeiro dizer, foi porque nós avançamos, foi porque nós criamos, que a direita se rearticulou e veio para cima de nós. Não porque nós somos fracos, mas porque nós estamos vivendo um processo de disputa, de luta de classes. E talvez nós não estivéssemos mais tão preparados para essa discussão de luta de classe. Cadê a classe trabalhadora nisso tudo? Cadê a classe trabalhadora? Cadê? Onde é que está? De que maneira? Nós vamos ter que rediscutir essa dimensão da luta de classes, da classe trabalhadora e as lutas de identidade, identitárias, negra, feminista. Elas vão ter que recolocar a discussão de classe. Elas vão ter que precisar se rearticular. Isso vai ser fundamental para a gente criar de novo essa maioria trabalhadora que vive do trabalho e que tem para oferecer e que está tendo a sua marmita, sua panela, sua frigideira, seu cadeirão garfado pela reforma trabalhista, pela reforma da Previdência, pela reforma na educação e por todos os direitos que nós já perdemos e que eles estão nos ameaçando de perder. Então nós vamos ter que ser capazes de recuperar essa capacidade. Tira a mão do meu tacho, tira a mão da classe trabalhadora. Nós vamos ter que de novo recuperar. E para mim, boa parte da esperança vai passar
pela nossa capacidade da gente se entender como classe trabalhadora. Nós somos os pobres, homens e mulheres, negros, negras, feministas, gays, indígenas, camponeses, mas nós precisamos criar esse entendimento, nós precisamos criar esse entendimento de classe social. Nós precisamos recuperar essa perspectiva, disputar os sindicatos, disputar as questões econômicas, sem abrir mão das nossas pautas identitárias, seja elas quais forem. Isso vai ser fundamental. E é esse menino profecia, essa menina profecia que vai ter que surgir agora nesse momento. Nós vamos ter que fazer de novo, com a juventude, com os movimentos de mulheres, com os movimentos de trabalho, porque sem a classe trabalhadora, sem a organização dos trabalhadores e trabalhadoras, aonde que nós vamos? Nós não podemos abrir mão disso. E vamos ter que nos reencantar, e a palavra de Deus pode nos ajudar a dizer: alto lá, pastor, garfar minha oferta não, alto lá vocês aí, meter a mão no que nós temos para oferecer não. Sabe por quê? Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer. Repare nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. As mãos. Repare nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. É isso aí, é o que nós temos, é o que nós somos, que nós vamos ter que ser capazes de defender contra todos esses ataques dos sacerdotes do garfo, seja eles economistas, políticos, polícia, general, pastor, bispo. Aqui não. Essa é a oferta do povo. Esse é o povo que caminha em comunidade e Deus no nosso meio. Depois dessas palavras, não precisava de mais nada, né? A gente já podia ir direto para o debate. Mas como me pediram a ter obrigação, né, de fazer alguma coisa, eu queria confirmar tudo que Nancy falou, que o momento atual é um momento que revela que nós avançamos, acho que é fundamental, né? Que revela uma luta de classes que tem uma revanche, mas é uma batalha, não é a guerra perdida. E ela, eu vou continuar o filão que ela pegou, que é as religiões, especificamente as nossas igrejas, nesse contexto deste momento. Primeiro, ontem eu estava conversando com o pessoal da Caritas, e é espantoso a gente ver que os religiosos votaram em Bolsonaro, a maioria. A diferença é uma diferença grande. E os ateus sem religião votaram no Haddad, a maioria. É claro que tem gente de um lado e do outro que votou nos dois, eu estou falando da maioria. Aí isso revela o quê? Isso revela que o que a Nancy falou, dos fundamentalistas, dos sacerdotes que metem o garfo na oferta do povo, podem fazer isso porque tem um respaldo institucional que no momento atual parece maioria nas igrejas. Eu digo parece, mas infelizmente é assim. E aí tem um problema por trás, que é a luta do povo, mas no mundo antigo, seja no mundo da Bíblia, seja mesmo aqui em Colônia, no tempo, né, que a gente vê aqui em Salvador, como é que era isso aqui há 200 anos, há 300 anos, a pergunta fundamental é de que lado Deus está. Os escravos negros
que aqui em Salvador é a maioria, né? Em outros lugares do Brasil também, os povos indígenas, muitas vezes eles diziam, eu estou escrevendo agora um texto do negócio de dupla pertença, eles diziam os deuses, ou o Deus dos brancos, dos portugueses, dos generais, é mais forte do que o Deus da gente. Então eu continuo a fazer a minha oferta para Xangô, para Oxum, para Iemanjá, mas eu tenho que ir para o Senhor do Bonfim. Eu não posso deixar o Deus dos ricos, o Deus dos poderosos. E a Igreja Católica, especificamente, conviveu com isso tranquilamente, por tempos e tempos e tempos. E agora, não é apenas o Edir Macedo, o Malafaia da vida. É o cardeal do Rio de Janeiro que recebe no palácio dele o Bolsonaro, que tira fotografia junto. É a CNBB, que não pode dar no primeiro turno uma nota clara pedindo aos católicos, né, que votem direito, porque o arcebispo daqui de Salvador estava como presidente, o outro estava, o presidente atual, o Sérgio, estava em Brasília no Sínodo da Juventude. E o presidente em exercício, arcebispo de vocês, não aceitou que se fizesse nota. Aí é muito aquilo que o Woody Allen dizia. Ele afirmou: Deus deve ser um cara bom, mas os amigos dele eu não recomendaria a ninguém. Não é isso? Mas pior ainda é você ver agora o livro que eu mostrei para o pessoal da Caritas, que eu não trouxe aqui agora, chama-se O Ódio como Política. É um livro coletivo. E tem a apresentação do Gregório de Vivier, esse ator da Globo. E ele diz assim: olha, de missa e porrada, nós estamos bastante já cheios, né? Porque até agora no Brasil, e ele diz isso nessas palavras que eu estou dizendo, assim, me perdoa, ninguém fez merda em nome da maconha, da sacanagem. Não houve. Houve merda em nome de Deus, da família e da pátria. Aí mataram, torturaram, fizeram guerras, era um absurdo. Então, gente, o que isso significa para nós? Qual é o desafio que isso nos traz? É uma coisa muito grave. Sabe o que eu me lembrei? Eu, inclusive, vindo agora, nasci de uma moça, 28 anos, judia, presa no campo de concentração dos mais terríveis, de Treblinka, na Alemanha, em 1943, e se descobre depois no diário dela que um prisioneiro que conseguiu sair do campo de concentração jogou no trem. E esse diário hoje percorre o mundo, não está em português ainda, eu li em italiano. E lá ela tinha uma oração na manhã de domingo, em que ela diz assim: meu Deus, eu sei que você não pode salvar a gente. Se alguém de nós dois pode salvar o outro, sou eu que posso salvar você. Você é impotente e não pode nada. Repare que imagem de Deus. Nós podemos lhe salvar dessa tragédia na qual o seu nome, a sua fama, a sua honra é totalmente destruída. Eu estou com muita dificuldade de fazer isso.
vou tentar lhe desenterrar do lixo que foi depositado em seu nome, do monturo que se transformou tudo que diz respeito a você. Se eu lhe salvar, quem sabe eu vou conseguir passar isso para outras pessoas. Vocês estão entendendo minha conversa? E eu acho que é isso que eu escutei do Alain ontem, um jovem, né, que está aqui, na conversa nossa daquele. Ele disse: olha, eu faço um esforço imenso para continuar a ser cristão, a estar ligado à igreja. Quer dizer, teria todos os motivos para não amar, para não ligar mais, para não querer mais saber desse negócio. Então, o desafio que se coloca para nós, quando a gente diz leitura popular da Bíblia, mas a leitura popular da Bíblia, a base é a fé. E não é apenas uma fé no povo, não é apenas uma fé na luta de classe, que é muito importante, que é fundamental, mas é uma fé que por trás disso tem um chamado, tem uma vocação. Tem gente que a gente encontra, por exemplo, eu me lembro quando eu ia lá no Araguaia, na época pior da repressão, os lavradores lá, você perguntava: como é que você aguenta? Como é que você resiste? Ameaçando sua família, seus filhos, já tendo mortos outras pessoas, você sabe que você está na lista? E ele dizia: é que Deus está com a gente, eu sei, Ele está nessa luta. Então, essa expressão, seja como for, eu não estou fazendo um discurso religioso, catequético, né? Eu estou dizendo que a gente tem que descobrir essa energia de amor que está por trás dessa luta, para a gente manter, reorganizar a esperança. Eu tinha pensado em falar aqui para vocês, o tema era como reorganizar a esperança. E eu penso que reorganizar a esperança, eu estou dizendo assim, tudo que não se falou aqui. E estou tentando aprofundar um pouquinho mais esse elemento de qual é a energia que nos sustenta nisso. A história do Pedro Pedreiro é quase uma canção pessimista, vocês notaram? Ele espera no fim a morte e esperando o trem, porque esperar o quê? A perspectiva da gente não pode ser esta. Não pode ser esperar por esperar. E aí, não se falava do sonho, mas você falou disso. Sonho que todos nós temos. Sonho que se a gente não tivesse, não estaria aqui. Esse sonho, ele, de certa maneira, para quem tem fé, ele nos foi inspirado, ele nos foi revelado, ele não foi inventado. É um sonho que não é apenas o de ganhar na loteria, não é apenas o da gente poder ser sempre bonito e fazer operação plástica para não envelhecer. Não é esse sonho. O sonho da gente é outro, não é, gente? E aí é aquilo que o Darcy Ribeiro dizia quase na hora da morte: eu nunca ganhei nenhuma das causas pelas quais eu lutei, mas eu não queria estar do lado dos que venceram. Lembra que ele dizia isso, né? E aí a gente diz isso a partir da fé. A partir da fé. E a partir da fé, para nós não é apenas a derrota. Como ela disse,
Achei ótimo, eu não tinha explicitado isso mesmo para mim próprio. Eles a revanche porque nós avançamos. Graças a Deus que você disse isso. É muito importante. Agora, essa reorganização da esperança pede da gente a gente retomar uma fé que é libertar Deus. Ele está no esgoto. Ele foi colocado no aparelho sanitário. Vamos ter que tirá-lo de lá. Vamos ter que libertar e dizer: Deus, se existe, e se é Deus, só pode ser amor. Amor solidário, amor universal, amor incondicional, amor que não exclui ninguém. Né? Eu fui ver uma peça sobre Dom Helder, pela Companhia do Tijolo em São Paulo, e a primeira música é: não sei se Deus existe, não sei se ele é gay, se toma Coca-Cola. Mas essa música que diz não sei, no fim termina dizendo: mas eu sei que existe amor. Eu creio no amor. Então, não é um problema de dogmatismos, de nomes, de crenças. É muito mais do que isso. Eu vou dizer bem claro: se tem Deus, ele não pode ser de direita. Pode, gente? Hein? Alguém aqui imagina? Então, se ele é de direita, então vamos brigar com ele. Mas ele não é de direita. Todas as manifestações de Deus nas religiões orientais, Buda, Confúcio, se você quiser, todos os profetas da Bíblia, se a gente quiser ir mais para perto de nós, Jesus revela que se tem Deus, Deus é de esquerda. Significa o quê? Quando eu estou dizendo isso, falar esquerda ou direita, mas significa estar do lado dos pequenos. Na luta de classe, toma partido. Eu fui falar com o bispo agora, depois das eleições, e disse: olha, eu acho que vocês têm uma culpa muito grande. Eu lutei até a última hora. Aí ele disse: a igreja de todos. E nós não podemos tomar partido, porque partido é parte. E a fé tem que ser de todos para todos. Aí eu contei uma historinha dos monges antigos. Disse que tinha um cara em cima do muro, e do lado de lá tinha um anjo, e do lado de cá tinha um diabo. E o anjo dizia assim para o cara que estava falando: desça para cá, venha ajudar a gente e tal. E o cara lá no cima do muro. Do lado de lá tinha o diabo, e o diabo estava numa boa, sabe? Tomando a Coca-Cola, tranquilo. E a Coca-Cola sou eu que estou dizendo, né? É uma história muito antiga. E aí, a um determinado momento, o anjo não compreendeu isso. E disse para o diabo: escuta, eu estou aqui fazendo tudo para esse cara descer do muro, e você está aí do lado de lá, descansando, tranquilo, está nem aí. Como é que se explica isso? E o diabo disse: é porque o muro é meu, cara. O muro é meu. Vocês entenderam? Sim. O muro é do diabo. Não existe em cima do muro. Tem que tomar não é, gente? Sim. Então, gente, então nós temos que reorganizar a esperança. Mas a esperança que existe na gente, que está em nós, que está no coração da gente. E essa esperança, ela não pode ser, atenção, primeiro, prisioneira de nossas conquistas e vitórias. Porque se for, né? Ela não pode ser refém de uma análise da realidade, que não vai levar muito longe, não. Ela
tem que ser mesmo a esperança da fé. E essa esperança da fé histórica, ela tem um nome no Evangelho. No Primeiro Testamento é o Êxodo, é a sarça ardente. Um discípulo perguntou a um rabino, né, no judaísmo, por que Deus não se manifestou numa árvore bela, bonita, grandiosa, se manifestou num espinheiro, no deserto? E ele respondeu, é porque aquele espinheiro representa o povo pobre, o povo lascado. E Deus desce no espinheiro. Aí perguntou, e por que o espinheiro arde, queima, né? Mas não se queima, não se acaba? É porque Deus não permite que o sofrimento do pobre e que a luta do povo seja em vão. Então, essa é a esperança da fé, que a luta do povo e a confiança do povo não é em vão. Mas você sabe qual é o problema de crise que eu encontro no grupo como o de vocês hoje? E eu também me sinto assim. Sabe como? Né? Nos agentes de pastoral, na luta do pessoal do CIMI, do CPT, né? E quem sabe, cara, né? SESI, é que o pessoal diz, gente, e as bases? Uma coisa é falar do arcebispo, do cardeal, do pastor, né? Mas e o povão? E as pessoas? E aí eu me lembrei de uma palavra do meu mestre Comblan, o José Comblan, padre, né? Ele ensinava teologia e disse para a gente, vocês estão pensando que o Êxodo, na Bíblia, é a história do povo que se liberta do Egito e vai tranquilo para a terra prometida, Deus na frente, o povo atrás, tal? Não é não. O Êxodo é a história da Bíblia de um Deus teimoso que quer libertar o povo, que não quer libertação, que fica tentado o tempo todo a voltar para esse bolas do Egito, que gosta de um bom patrão, não quer o faraó que mandou dobrar o trabalho, fazer aquelas histórias dos tijolos, né? Não, isso ele não quer a opressão que vem para cima de mim, assim como sofrimento. Mas o projeto da libertação, que é maior do que aquilo, tem que se lutar para se conseguir. Não é instintivo, não é natural, não é uma coisa que está no povo. Percebe? Não é. E aí não adianta a gente agora dizer simplesmente nós falhamos. Certamente, como disse Nancy, eu concordo, nós cometemos erros. Mas num país dominado por uma mídia como a que nós temos, com a escola que não precisa agora ser sem partido, a gente não quer, né? Mas e agora? Tem essa que está aí, tá boa? Percebe? Forma para quê? Um grande amigo nosso, Reginaldo Veloso, compositor de músicas da caminhada, gente que está inserido no trabalho o tempo todo, estava me falando de um jovem da família dele. Ele estava me dizendo, me convida para a formatura. Mas eu olho o convite para a formatura, é o sucesso profissional, é a vitória individual, nenhuma perspectiva de serviço aos outros, é isso que está aí. Então a gente quer o quê? A gente esperava o quê? Percebe? A luta vai ter que ser muito maior. Salvar Deus do esgoto, eu não estou nem dizendo do cativeiro, é do esgoto mesmo. Qual é esse esgoto? Infelizmente, gente, perdão de eu dizer isso desse jeito, eu sou monge e padre, mas são as nossas igrejas.
salvá-lo disso. Tem que, além disso, temos que constituir nós as comunidades de resistência, as células de resistência. Se a gente não fizer isto, for esperar pela instituição, ela não faz e vai continuar cada dia pior. Você sabe por que a maioria de bispos e padres votaram em Haddad? Desculpe, votaram em Bolsonaro. Porque ele pode ser quem ele for. Ele se pronunciou contra o aborto e união gay. A razão é essa. Enquanto Estado laico. Para eles basta. Como nos Estados Unidos, os bispos católicos aconselharam os católicos a votar no Trump. Então, a gente não pode ter ilusão com relação a isso. Então, eu retomo a questão de reorganizar a esperança a partir da fé, de uma fé revolucionária, de uma fé que a gente, na teologia da libertação dos anos 80, chamava mística do reino, né? Mística do reino. Quer dizer, o que é que você tem fé? Um rapaz chegou para o Pedro Casaldari e disse: bispo, eu sou ateu. E ele perguntou: de que Deus você é ateu? Porque independente de qual for, eu também sou. Não é? Então, essa fé revolucionária que permite a reorganização da esperança, a gente vai ter que começar de novo, retomar, partir, né? Repartir, partir do novo, do momento atual. E aí, eu penso que quando eu era jovem, eu ouvia muito falar da cruz de Jesus como sofrimento, como sacrifício. Jesus deu a vida por nós, e até como resignação. Olha, aceite sua cruz, né? Assim, no sentido de não tem nada para fazer. E a América Latina nos ensinou, a teologia da libertação, a ver a cruz como martírio, a ver a cruz como um testemunho de luta, como consequência de alguém que dá a vida por uma causa. E essa causa fez com que as comunidades de base, em um dos encontros de SEBES, que foi feito em Trindade há muitos anos atrás, dizia: nós queremos os nossos mártires vivos e não mortos. Significa o martírio não é apenas uma forma de morrer. E a gente lembrou aqui a Marielle, lembrou o Índio Pataxó, todos esses companheiros, a Dona Raimunda, né? Mas é uma forma de viver, quer dizer, é de resistir. E é isso que a gente é chamado a viver, né, gente? Eu queria encerrar, porque acho que o tempo é esse mesmo, mas eu queria ter dito isso a vocês, para a gente reorganizar a esperança. Não está aqui, não. Está aqui. É um poema do Pedro Casaldari, bem pequenininho, mas que eu gostei muito de ler isso, por acaso, hoje de manhã. E aí eu vou copiar e vou levar para eles. Saber esperar, sabendo, ao mesmo tempo, forçar as horas daquela urgência que não permite esperar. Vocês notaram a aparente contradição? Esperar, ao mesmo tempo forçar as horas da urgência que não permite esperar. Acho que a gente está nesse momento agora, né? Tem uma urgência. Ao mesmo tempo, existe uma esperança que é boa e uma esperança que é besteira. A esperança que é bobagem é a esperança da passividade. E a esperança do forçar a barra é espera, é expectativa. Senão a gente não faz, mas é uma esperança que vem da fé e que leva a gente para a vitória. Não é isso, gente? Obrigado. Pode fazer chegar aqui na minha mão de caixa, que a gente vai passar para o pessoal, mas enquanto as perguntas chegam
chegam aqui na frente, a gente faz a seleção aqui, entrega, passa para Nancy e para Marcelo. Conforme nós falamos no início, nós vamos recolher as perguntas e vamos fazer blocos. Vamos fazer 3 blocos, onde cada um vai responder 3 perguntas, tá? A pergunta é assim, olha, você poderia comentar quais foram as conquistas das mulheres no governo do PT? Aí eu acho que tem que separar as coisas, né? Eu acho que a autonomia dos movimentos feministas, dos movimentos de mulheres, sempre foi fundamental na conquista dos nossos direitos, né? Durante os governos do PT, nós tivemos algumas conquistas institucionais, secretarias, convênios e verbas que não nos atrapalhavam, se bem que parte do feminismo ou do movimento de mulheres sem perspectiva de classe, o movimento de mulheres não classista se contentava com os convênios, com os fóruns, com as casas, né? Então tem ganhos formais, institucionais, importantes, como por exemplo a Lei Maria da Penha, como por exemplo Delegacia da Mulher, a Lei 10.000 tem conquista, mas não é do PT. Foi conquista dos movimentos de mulheres e das comunidades que encontraram espaço. Perdemos muito também, mas avançamos muito também, porque era um governo que tinha mais flexibilidade, porque vinha desse chão dos movimentos sociais, muitas vezes nos traiu, mas muitas vezes nós fomos capazes de ter as nossas conquistas e as nossas, que nós agora vamos ter que defender cada uma dessas coisas, como por exemplo violência contra a mulher, agora está sendo banalizado, né? Porque o cara coloca um ministro, alguém que já teve 3 condenações de violência contra a mulher, então isso agora está sendo naturalizado, está sendo banalizado, nós vamos ter que recuperar isso. Não como uma política do PT, que é o que eles querem fazer com a gente. Ah, tem que ser política. Não, isso é política que nasce do chão da vida das mulheres. E disso nós não vamos abrir mão, e disso nós não vamos arredar, porque o feminicídio é uma realidade nesse país, né? Nós conseguimos acabar com o feminicídio dos governos do PT? Não. Mas nós conseguimos construir mecanismos, né? Tá certo? Esses são os avanços que eu disse que nós tivemos. E justamente porque nós não estávamos atrelados aos governos do PT, é que nós vamos ser capazes agora de dar continuidade. Com mais dificuldades, com mais enfrentamento, mas, como disse o Marcelo, está em nós, né? Nós temos essas motivações, elas estão junto com a gente. A teologia da libertação ainda continua muito longe da maioria dos tempos. Esse não é um problema? Acho que Marcelo explicou isso bastante bem. O João Luís II tem um texto dele, aquele teólogo do Uruguai, do Uruguai católico. Ele dizia que a teologia da libertação é a libertação da teologia, né? Da teologia que está encaixada, engavetada nos interesses de reprodução das nossas próprias igrejas. Então, não, a teologia da libertação nunca foi alguma coisa servida nas nossas igrejas, mas por setores, por segmentos das nossas igrejas. Isso o Marcelo explicou bastante bem, porque a teologia da libertação implica isso, libertar Deus, libertar a própria teologia, né? E colocar isso a serviço das maiorias e das maiorias pobres. Eu acho que já houveram momentos, mas também para os institutos teológicos a mesma coisa. Houve um tempo que os institutos teológicos, a teologia da libertação respirava mais, circulava mais, mas nunca foi hegemônico, nunca foi a linha mais forte. Pelo contrário, aquelas congregações religiosas, aqueles setores religiosos
que tinham inserção na base, que estavam trabalhando com comunidade de base, estavam trabalhando com os pobres, estavam trabalhando com os projetos missionários, como nas igrejas evangélicas, junto às populações. Esses setores é que faziam teologia da libertação nas igrejas e no Instituto Teológico. Então a vida nunca foi fácil. E a questão é o seguinte: dá para continuar fazendo teologia da libertação enquanto a gente não tiver um processo de libertação, né? Não tiver um processo de fortalecimento dos direitos, da dignidade, enquanto a justiça não estiver no coração da fé, nós vamos precisar fazer teologia da libertação. Não por fazer, mas é o jeito que a gente se organiza para pensar, para estudar, para fazer leitura da Bíblia, para se organizar em comunidade e para viver a fé. Obrigada, Marcelo, por dizer isso para nós, né? Quem tem essa coceira do lado de dentro, né? Quem não aceita desigualdade, injustiça, a gente não aguenta, né? Não está certo isso, não é verdade? A gente não consegue respirar, esse país está errado. E a gente tem uma convicção dentro de nós, e a gente chama isso de ação do Espírito, né? Essa convicção dentro de nós, de que é possível ser humano e ser amor, né? E essa convicção a gente organiza em modos de fé, seja no cristianismo, seja no terreiro, seja no espírita, seja no judaísmo, no budismo. São maneiras que a gente encontra de organizar, mas se essas instituições começam a atrapalhar, né? Aí não. Aí a gente vai ter que se libertar também. Eu, por exemplo, sou pós-metodista. Já ouviram falar? Sou metodista de raiz, sou pastora metodista, mas já faz tempo que, junto com outros irmãos e irmãs metodistas, vou criando outros espaços, vou fazendo deslocamentos, rupturas e vou reinventando. Não para, né? O que interessa para mim é que eu sou uma metodista da Igreja dos Pobres. Na Igreja dos Pobres eu encontrei o Marcelo, eu encontrei a Carlos, eu encontrei vocês. Louvado seja Deus, né? Eu vou responder sentado, por causa da minha perna. Fiz uma cirurgia faz poucos dias. Estou ainda nele. Aqui tem como conviver nas igrejas. Nancy acabou de responder. Acho que tanto no Conselho Mundial de Igrejas como no Conselho Vaticano II para a Igreja Católica, a partir dos anos 60 tem repetido que igreja é comunidade local. É congregação local. Então, como conviver na igreja encontre um grupo de fé no qual você convive. Não espere a convivência na estrutura. Ela contou a experiência dela. Se vocês perguntarem a minha, eu não quero fazer ninguém fugir aqui da sala. Né? Não precisa. A gente tem que encontrar, reinventar essas comunidades alternativas de fé. E aí, a pergunta aqui, a outra pergunta, é como é que é visto hoje na Bahia as comunidades eclesiais de base. Eu não moro na Bahia, tenho dificuldade de responder isso, mas minha impressão olhando de fora é que não é só na Bahia não, é no Brasil, né? É visto por quê? Então, se for como é visto pela cúpula, a resposta é: não é visto. Se for como é visto pelos movimentos sociais, pelas comunidades que estão na periferia, então estamos redescobrindo, refundando, revitalizando. E aí, a pergunta terceira pergunta isso. Não é o momento de retomar a experiência das SEBs de uma forma mais atualizada e ecumênica? Eu concordo inteiramente, porque na Igreja Católica atual, elas foram cooptadas, foram paroquializadas.
E mesmo nos documentos recentes da CNBB, se faz a confusão entre SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, e pequenas comunidades. O que é uma pequena comunidade? Para eles, é uma capelinha do interior. Portanto, é um setor da paróquia. Portanto, é um pedaço da estrutura. O que é que caracteriza as SEBs? 3 coisas. Primeiro, comunhão de vida. Segundo, prática social transformadora. E terceiro, uma experiência de fé libertadora. Portanto, não é qualquer grupinho de igreja que é SEBs. Obrigado. Mas nós vamos precisar de muita reflexão, muita música e muita poesia para fazer essa resistência, né, Márcia? Só um respiro agora com um poema para depois a gente retomar as perguntas. Vivo num país que me desmata. Respiro num país que me enfumaça. Acuado num país que se sequestra. E como resgate, exige minha alma selvagem em pelo. Humildemente me recolho. Procuro um colo, um ombro. Irmão, eu choro um amazônico desconsolo. Não chores, meu filho. Não chores que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate. Os fortes, os bravos, só pode exaltar. Ivan, podemos fazer essa mesa redonda em todos os bairros populares em Salvador? Sim! Sim! E aí tem... É isso que nós temos que fazer, né? Nós temos que sentar na varanda, na laje e começar a rodar essa conversa, e música boa, e poesia, abrir o coração e conversar e planejar e se organizar, esqueci. Aí vem a pegadinha da pergunta, de preferência do lado da Igreja Universal? Sim! Agora, eu queria abrir o coração aqui para vocês. O que nós vamos fazer com nossos irmãos e irmãs, né? Que estão nessa, certo? Que estão em cima do burro. Né? O que nós vamos fazer? Nós vamos rifar, deixar para lá, prescindir. Isso nós vamos ter que pensar também, como é que nós vamos reencantar. Porque, por exemplo, muito da lógica da Igreja Universal é assim, curou a minha filha. Isso é real. Quem já teve filha doente, sabe que isso é real. Sabe que dói. Sabe que é um desespero. Não é? E sabe o que é que as pessoas estão procurando num sistema de saúde, e eu defendo o SUS pra caramba, mas um sistema de saúde que ainda, né? Então, a gente sabe o que é, a gente entende. O que a gente não entende é aonde... Eu nunca vi essas igrejas, então, assim, curou a minha filha, mas eu nunca vi fazer uma campanha de oração pelo sistema público de saúde, né? É essa dimensão individualizada da fé. Deus me deu um carro, o cara põe um plástico no carro, né? Foi Deus que... Eu nunca vi um plástico no ônibus dizendo assim, foi Deus que ajudou a gente a ter transporte público de qualidade, né? Porque não tem essa dimensão. Então, é o cristianismo completamente desprovido e sequestrado dessa perspectiva da dimensão da comunidade, da solidariedade. Eu dizia hoje, eu não quero pensar a saúde do meu filho, eu quero pensar a saúde do filho dos outros. A saúde do filho dos outros me interessa tanto quanto a saúde do meu filho, a educação do filho. Não é a minha casa, a minha vida, é a nossa casa, a nossa vida, a questão da moradia do Brasil. Então, nesses últimos anos, e aí, desculpa, eu acho que os governos do PT
PT foram responsáveis pela fragilização dessa dimensão, na medida em que, quando a gente falava de fome zero, o que era o fome zero? É fazer a compra das cooperativas de reforma agrária, fazer os territórios de reforma agrária e não entregar a cesta básica para as indústrias de alimentos, certo? A proposta era muito mais ampla, eram territórios de reforma agrária, com alimentos produzidos localmente, pelas comunidades locais, e era a mesa, lembra que tinha mesa, talher, lembra disso? Com o Frei Beto, com o Dom Mauro Morelli, mas não foi isso que saiu. Saiu a cesta básica, que legal, os pobres estavam comendo. Mas isso não estava implicando numa ampliação da dinâmica econômica na sociedade. Então tem uma pergunta, por exemplo, o que nós erramos? Nós erramos nisso. O Minha Casa Minha Vida era para ser com mutirão local de construção e não entregar para as empreiteiras, certo? Era para aquecer a economia local, com material local, com trabalho local. E não, foram construídas casas, isso é importante sim, mas não entregar para as empreiteiras. E também, o que aconteceu? O Partido dos Trabalhadores, eu parte disso, muitos de vocês também, abriu mão de fazer a disputa interpretativa. O povo comeu, foi morar e disse que ganhou isso numa corrente de oração na Igreja Universal. Certo? Não é verdade? Então, os ganhos que se tiveram, a melhoria econômica foi lida na interpretação que estava disponível. Quem que ofereceu? Os grupos fundamentalistas populares, que é a prosperidade. Você prosperou pessoalmente. Não, companheiro. É um esforço social da questão da alimentação, da questão da moradia. Isso não foi feito. Então não daria, não era para dar certo, né? À medida que muitos movimentos sociais, o que deu errado, eu vou dizer isso, vocês podem discordar. Fomos fazer políticas, né? Construir políticas, abrindo mão desse processo de autonomia, autogoverno das populações, dos grupos no seu território. Isso nos faltou. Então, isso agora é tarefa, não para a gente ficar chorando em cima do leite derramado, mas é coisa que a gente tem que aprender, que a gente tem que fazer melhor. Eu vou falar o seguinte para vocês. Me chame um dia para conversar sobre essa questão de fundamentalismo, principalmente as feministas no local, ou quem quiser. Existe um processo que chama, assim como tem a questão de se extrair as políticas públicas, tirar desse terreno político e econômico e colocar no eixo da teologia da prosperidade, existe um processo que eu chamo de extrativismo erótico. O que acontece nessas igrejas, no movimento carismático católico, nas igrejas neopentecostais, pentecostais, é extrativismo erótico. O povo vai ali e louva e canta, não é verdade? E a pessoa implora toda a sua dor, mas também toda a sua ânima, coloca tudo aos pés de Jesus, ó Senhor, né? Isso e se a gente prestar atenção nas músicas, as músicas trabalham com isso. Essas músicas têm todo um processo de psicologia de massa e de mídia mesmo, né? Que é a mesma coisa quando a gente escuta aquela música romântica e lembra daquele bofe, aquele homem que a gente amou e deixou de... Não é? Agora ele é bofe, é a né? sofrência gospel. Né? A gente escuta aquela música e aquele negócio bem doido dentro da gente. A gente lembra daquele... É a mesma coisa, porque os crentes, os carismáticos cantam tanto e balançam tanto para Jesus. É um processo coletivo, né? De extração, de alienação da erótica, da ânima de vida, né? E as pessoas... E talvez nossos processos foram muito racionais. Nós vamos ter que aprender a retrabalhar essa dimensão, e aqui hoje está lindo, porque tem música, tem poesia, e a gente já sabe disso há muito tempo. Então eu não queria fritar nossos irmãos e irmãs que eles estão gozando com Jesus, e a gente tem que... E é por isso que
corpo é tão importante, sexualidade, por que isso é tão importante na jogada? Porque o que está em jogo é isso, é o tesão, o que está em jogo é essa ânima, essa força erótica, capaz de acreditar, capaz de dar, quanto mais eu dou, mais eu recebo, prazer, né? Tudo isso hoje, isso assim como o trabalho está explorado, a erótica, e por isso que as questões de gênero, para quem você dá, quando você dá, como você dá, isso é um problema para esses senhores, né? Os cultos carismáticos pentecostais, eles fazem isso. Então tem um trabalho grande aí, eu acho que o movimento feminista tem uma pauta bastante grande, mas é muito importante que seja uma pauta classista, junto das comunidades, na base, junto dos pobres. Nós temos que acreditar que nós vamos gozar junto, nós vamos gozar como sociedade, como comunidade, que a gente é capaz de se dar prazer, de receber prazer, pensando isso como projeto político. Acho que isso é muito importante, não é uma pauta só das feministas, mas me chamem um dia, a gente fala sobre isso, tá bom? Quem não foi votar? Eu acho que quem não foi votar tem um pouco de essa coisa de que não acredita mais no processo eleitoral, e eu concordo, né? Eu acho, mas a gente ainda não amadureceu essa questão de como que a gente vai, que a gente sempre que faz reforma política é dentro do cabresto. Então nunca é uma reforma política que realmente cada cabeça um voto. Hoje as eleições cada vez mais elas estão elegendo grupos econômicos, grupos de interesse, boi, bala, bíblia, né? E não a construção das necessidades das maiorias. Então acho que tem um pouco isso, um pessimismo em relação ao nosso formato político eleitoral. E tem também, eu acho que uma preguiça, né? Certo? É um segmento da sociedade que não está nessa que nós estamos. Nós estamos aqui, nós estamos levando no lombo, mas e daí? Né? Não porque a gente gosta de sofrer, mas porque a gente tem um saracutico dentro, que o Marcelo chamou de fé. Esse saracutico que a gente pode ser melhor, que esse país pode ser melhor, a gente pode viver mais de uma maneira mais de igual para igual, né? Esse saracutico. E setores da sociedade, eu acho que já não estão convencidos disso, né? Os erros dos movimentos sociais, eu citei, né? Tá certo? Basicamente isso. E sim, mesa redonda nos bairros populares. Vamos, Marcelo? Vamos fazer? Quer dizer que a gente vai ter que fazer uma erótica libertadora, né? Uma erótica gostosa do lado da gente. Não, o erotismo está nessa ânima. Claro. Fundamental. Quando não estamos em um grupo de trabalho, um grupo religioso, sozinhos como militar, é um problema, né? E hoje a gente vive muito isso, um mundo e uma sociedade onde nem sempre é fácil a gente encontrar um grupo, encontrar companheiros e companheiras os quais a gente possa seguir. Mas é um desafio importante, porque sozinhos a gente não consegue. A luta em... Pois é. O WhatsApp não vale. O grupo virtual não basta, né? Então, nesse sentido, é preciso a gente encontrar grupo. Um grupo de militância, um grupo de fé, como seja. A pergunta sobre por que a visibilidade dos excluídos incomoda tanto, ela incomoda muito ao pessoal que está do lado de lá. O pessoal que está do lado de cá, ela convida para a gente entrar. E nesse sentido, o problema é que essas igrejas das quais nós estamos falando nasceram aqui na América Latina e se desenvolveram do lado dos grandes. O cristianismo veio com as armas da conquista. É interessante porque de todas as religiões, a única ou as únicas que nestas eleições, a maioria dos religiosos votaram por Haddad foram as religiões afro-brasileiras.
milhão de pessoas a mais do que os que votaram por Bolsonaro. Todas as outras significa de que lado estão. Então, nesse sentido, é a história. A gente vai ter que refazer e repartir de outro lado. Acho que é isso. A pergunta sobre o que fazer com a CNBB, eu acho que não tem que fazer nada. Tem de ser livre. A Nancy falou de que o critério de caminhada na fé é a comunidade, é a gente estar juntos. Antigamente, até no latim, o pessoal tinha uma palavra que falava de sensus fidei, não é? Sensus fidelium, quer dizer, o sentir da comunidade. Então, depende da gente não ficar dependente desse pessoal. Tá certo, gente? Estamos chegando a hora, eu acho, né? Ainda tem uma rodada. A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista, é cor na cor da cidade, batom do lábio nortista, o olhar vertons tão sudestes, e o beijo que vós me nordestes, arranha-céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da Baiana, sentença que o turista cheire, os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire, no peito dos sem peito uma seta, e a cigana analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire. A contenteza do triste, tristezura do contente, vozes de faca cortando, como o riso da serpente, são sons de sims, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. Ei, 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 ai, ei, 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 Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bate terra, Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bate terra, uma bala de fogo, uma bala de fogo, Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bate terra, Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bate terra, são sons, terra, são sons, bode berra, são sons de sims, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. Lendo a mão de Paulo Freire, grande Chico César, e metodologicamente isso é fundamental, né? Paulo Freire não ser um discurso, uma narrativa, uma referência, mas aprender a ler a mão, né? As culturas, as sabedorias do povo. Muito legal você ter cantado isso, muito bonito mesmo. As igrejas podem contribuir para indignar as pessoas diante da natureza cada vez mais ameaçada? Esse é um problema que a gente trabalha com CPT, que trabalha com questão ambiental, porque a narrativa clássica das nossas igrejas é que Deus está no controle. Então, como Deus está no controle de tudo, então tem crise climática, pode arrancar, pode rasgar, cortar, que não vai faltar água, né? Então você tem ou uma indiferença ou uma indignação que a teologia clássica, principalmente dentro do cristianismo, coloca para isso. Mas tem muito trabalho legal que Marcelo anda fazendo, a Ivone Gebara, o Bob da ecoteologia, e principalmente a partir das vivências ecumênicas de pescadores, de ribeirinhos, quebradeiras de coco, que vão tecendo essa espiritualidade, e a gente vai aprendendo, né? Essa espiritualidade que a gente não está na
terra, a gente é terra, né? É nossa casa comum. Nossa, é ruim, né? É a casa comum e a gente só estamos de passagem, né? Então tem muito que aprender. As igrejas e as religiões, eu acho que aí são mais engessadas por essa perspectiva ou da soberania de Deus ou de uma certa indiferença. Mas tem coisa muito bacana acontecendo de ecoteologia feminista rodando por aí. Como reorganizar a classe trabalhadora no momento em que ela se encontra dividida e desamparada? Eu acho que a pancada é grande, toda a desorganização do mundo do trabalho, do mundo sindical, a reforma trabalhista, nesse processo de luta de classe, acertar de maneira contundente a classe trabalhadora, seus direitos. Que já era meio complicado, agora está mais complicado ainda. Quem aqui é da minha idade, quem tem 60 anos por aí, lembra como é que era nos anos 70 e nos anos 80? Disputar sindicato, oposição sindical, só que agora de um outro jeito, né? Com a outra cara. Mas retomar o mundo do trabalho como lugar importante de fortalecimento dos trabalhadores e trabalhadoras. Por exemplo, os direitos das empregadas domésticas, que nós quase conseguimos, né? Quando entrou a lei de proteção das domésticas, que já era bem com fragilidade, veio a reforma trabalhista, precarizou de novo o trabalho doméstico, né? Então, acho que temos que refazer, recolocar, mas o importante é isso. Qual é o lugar do trabalho na nossa vida? Não o trabalho como exploração na relação capitalista, mas o trabalho como lugar social de produção, de valor, de bem material, simbólico. Então, resgatar o trabalho como dignidade, como modo de organização, colocando o patrão e criando outra relação com capital e trabalho. E aí, nesse momento, eu sou bem pré-moderna, né? Eu volto mesmo para os clássicos, para as formas de organização de classe, incorporando todas essas demandas novas que a gente vai colocando para hoje. Mas eu acho que isso vai ser fundamental. A gente recuperar, não só pensando no trabalho industrial, fabril, mas repensar esses trabalhos que a gente faz com pescadores, quebradeiras de coco. Tudo isso é reencantamento do trabalho, tudo isso é reaproximação da natureza. O ouvir os clamores do meu povo nos dias de hoje, como interpretar esse clamor, eu acho que isso que o Marcelo disse, né? Nós vamos ter que desenterrar esse Deus surdo e paralisado. Um Deus que não ouve, não conhece e não desce e não está conosco, né? Então nós vamos ter que, isso que o Marcelo dizia, de libertar Deus, né? De recuperar. Isso parece muita, como é que diz? Pretensão, muito pretensioso, né? Mas nós estamos falando dessas narrativas, desses discursos, dessas formas de organizar. Sim, o nosso Deus é frágil, o nosso Deus é pequeno, o nosso Deus é pobre. Por isso se junta com os pobres, com os pequenos, e não é todo poderoso. É poderoso com. Deus não é todo poderoso. Deus é poder com a comunidade, poder com os trabalhadores, com os camponeses, com as camponesas, né? Aí que a gente vai refazer essa experiência de Deus. Na direita e na esquerda não se pode abrir mão do trabalho social de base. A direita abre mão do trabalho de base, né? Por isso que compra os mecanismos de disparo de asfalto, porque isso não é trabalho de base, certo? Isso é trabalho de massa, mas isso não é trabalho de base. Isso para nós é fundamental. Não é trabalho de massa. Nós temos que falar com as maiorias. Mas a nossa metodologia é trabalho de base. É ouvir as pessoas saberem que elas querem, nós queremos ouvir, nós precisamos ouvir. Lembram da fala do Mano Brown, na festa lá do Haddad? Lembra? Mas mano, eu não sei falar aqui. Mano, se a gente já não sabe mais falar o que a periferia quer, então, mano, perdeu. Né? Então, o que tem que fazer? Volta lá, se compromete, né? De novo, e vai
aprender com o povo, ouvindo o povo. A gente sempre falou isso, e isso é a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire, né? O povo pode ensinar e a gente aprender junto. O que alicerça políticas e movimento antes de quem está instituído no poder formal. Trabalho de base. Acho que o trabalho de base é fundamental, não vai dar mais para ser daquela mesma maneira. Tem feminismo pra caramba, tem movimento negro pra caramba, as meninas negras já estão colocando também as questões delas, os movimento gay, LGBT, então não vai dar para ser aquele trabalho de base dos anos 60, dos anos 70, né? Mas eu acho que o movimento de ocupação das escolas, esses movimentos que nós já tivemos por aí e que continuam pulsando, já vão mostrando para nós essas novas formas de reorganização a partir da base. A juventude, o leva eu também quero ir. Se não forem vocês, nós vamos ter com você. Eu estou muito apreensiva com o que vai acontecer com a juventude nas universidades, nos institutos federais e nos colégios. Porque ali o pau vai comer, já está comendo, né? E essa juventude, eu vou pegar uma outra música. Eu acredito na rapaziada. É isso mesmo, né? A juventude foi, a juventude continua sendo fundamental nesse processo de organização e de luta. E nós vamos ter que ser capazes de ir junto, não de ajudar, né? Porque o pau vai comer. E a sociedade vai ter que ser capaz de defender os movimentos da juventude. Aqui tem algumas questões que eu acho que não é o caso de responder. Por exemplo, alguém que pergunta, podemos repetir essa roda de conversa em outros estados? Minas, por exemplo? Claro, né? Quer dizer, é só você organizar e chamar, né? É só chamar. Então, a outra pergunta, por que o processo, a interpretação a respeito do voto de oposição mais no Nordeste e a diferença entre o Sudeste? É uma coisa que ainda vai ter que se analisar. Mas vocês lembram que o Bolsonaro falava claramente contra o nordestino? Não lembram disso? Então é normal que o Nordeste reagiu, né, de outra forma diferente do Sudeste. É claro que há também atrás disso uma questão de cultura. Não é uma cultura mais comunitária, uma cultura mais individualista, né? Mas vai ter que se estudar isso. Não tenho resposta. A pergunta sobre por que as igrejas têm se tornado mais fundamentalistas, eu li existe um escritor libanês que se chama Amin Maalouf, tem nada a ver com Maluf brasileiro, né? E ele escreveu um livro chamado As Identidades Mortíferas. O que significa isso? O que são as identidades mortíferas? É quando você tem, para poder você encontrar sua identidade, de certa maneira, de matar a identidade do outro. E no mundo como este atual, muita gente se sente em risco na sua identidade. E aí assume uma identidade mortífera. Por exemplo, o fato de que em todas as religiões grandes, o fenômeno, o movimento que mais cresce é o movimento fundamentalista. Existe o fundamentalismo judeu em Israel, que oprime os palestinos. Existe o fundamentalismo islâmico, que é feito pelo pessoal que não é de país islâmico majoritário. Então é sempre a minoria que quer se defender e assume uma identidade mortífera, que se sente em risco. Nancy começou a conversa hoje dizendo essa revanche veio porque nós avançamos.
Pois é, nós avançamos também na questão dos direitos e na dimensão, vamos chamar, espiritual desses direitos. A dignidade do povo, da população LGBT, é uma dignidade sagrada. Ela não é só jurídica, não é só uma questão de Constituição. O Brasil é um país laico e tem que respeitar. Isso seria muito importante, mas é que, em qualquer que seja a religião, é um absurdo discriminar a pessoa por identidade sexual. Então, quem lê a fé de uma maneira que este princípio o põe em risco, assume o fundamentalismo. E isso acontece em Roma, na Cúria Romana, como na Igreja Universal do Reino de Deus, ou em qualquer igreja cristã. Então, qual é a diferença de uma identidade mortífera para uma identidade que se soma às outras? É que um adolescente, ele, para ser ele tem que se diferenciar de todo mundo. Ele tem que vestir uma roupa diferente, ele tem, para poder dizer eu sou eu. Um adulto não precisa disso. Superou esse primeiro momento, né? Que é uma fase, uma etapa da vida. Então, acho que há um cristianismo adulto que não tem como ser fundamentalista. E há um cristianismo, eu não quero dizer infantil, mas um cristianismo não adulto, que naturalmente é dogmático. E como é dogmático, é fundamentalista. Está claro? A questão da cultura de paz no cenário de conflito, o que é cultura de paz? Primeiro, é a gente não entrar na cultura vigente da violência, da concorrência, do querer ser maior do que o outro, de um conflito, porque uma coisa é você assumir um conflito libertador. Conflito é bom. Todo conflito não é ruim. Mas quando você assume a perspectiva da luta de classes, por exemplo, você não está contra a cultura da paz. Porque a luta de classe, ela é feita a partir da ética. E a ética, ela é respeitadora do outro. Ela não é mortífera nesse sentido. Entendeu? Ela não quer acabar com a pessoa do outro. Ela quer acabar com a estrutura. Jesus dizia, o João Batista dizia de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, da estrutura. Nesse sentido, o que é o Bolsonaro? Ele é atualmente um objeto, uma espécie de boneco, de marionete, que a elite, os militares da reserva, e talvez, quem sabe, o Império Norte-Americano encontrou maravilhosamente bem para encarnar esse momento. Agora, é um idiota, desculpe, né? A expressão né? Não tem nada na cabeça, não tem projeto, não tem proposta, mas a função dele é essa. A função dele é dizer coisas estapafúrdias, é amanhã dizer um negócio bem idiota, é esta a função. Enquanto os projetos do mal vão se fazendo sorrateiramente. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, a cultura de paz
paz, ela tem que ser no meio deste conflito. A gente tem que fazer uma diferença entre cultura de paz e cultura irenista. A cultura irenista é de um pacifismo passivo, de um pacifismo que não luta. Nós temos que lutar. Gente, parece que a gente está encerrando, né? Então, os antigos celtas tinham uma bênção que eu vou tentar de memória me lembrar, que dizia assim, que os teus pés sejam sempre firmes no caminho da liberdade. Que o teu rosto receba sempre a suavidade do vento. Que os teus olhos sempre ressoem a luz que recebem. Que Deus te guarde na palma de sua mão e até que o encontre de novo, Ele te dê paz, alegria e força. Amém? Amém. Maravilhoso da Bahia, da SESI, que nos traz para cá, assim, né? E convidou, a gente vem, né? Então, agradecer a SESI. Eu acho que esses espaços a gente tem que fazer aonde a gente puder, juntar gente, chamar gente esquisita para conversar, fazer pergunta difícil. E eu só queria dizer para as companheiras, né? Eu acho que esse é um momento muito difícil para os companheiros também, mas principalmente para nós, para a mulherada, né? Vai ser muito importante a gente manter junto e a gente conseguir construir as pontes com os movimentos feministas classistas, porque vem tudo isso que o Marcelo falou, esse ressentimento maléfico, é extremamente patriarcal, né? É uma revanche patriarcal muito pesada. Eu acho que vai ser importante para a Caritas, para a SESI, para as nossas organizações, da gente cuidar muito de nós, né? E da gente se ajudar nessa caminhada. Os índios pataxós aqui do sul da Bahia, eles dizem que são muitas demandas para os deuses e muitas vezes eles cochilam e que por isso, para que a gente consiga chamar a atenção deles, para que eles se comprometam com os nossos projetos, é preciso cantar, é preciso tocar os tambores. Então a gente queria pedir que a gente batesse muita palma, né? Para Deus acordar. O olhar da resistência regado da esperança. E o que faremos diante desse cenário eleitoral, desse cenário atual? Resistimos, resistiremos, avançaremos. É tempo de aprofundar a leitura popular da Bíblia e aprender com o povo que democracia e igualdade se aprende de forma criativa e bela, no chão batido e vivido das nossas comunidades, que transformam profecia, presença de Deus, nos pequenos e aparentemente frágeis, que têm suas vidas ameaçadas todos os dias por sacerdotes de garfos, que nada entenderam do que de fato é sagrado. Resistiremos, insistiremos, nos rebelaremos, na fé,
inspiradas e inspirados pela liberdade, de mãos dadas, no olhar resistente das mulheres, das juventudes, carregados de esperança. Resistiremos na cultura da paz, na fraternidade, superando toda aparente derrota e imobilidade, iluminados pelos sonhos de Marielle, Moa, Dona Raimunda e o índio Pataxó. Resistiremos pela cultura do amor, resistiremos e seguiremos, regados pela esperança dos nossos olhares. Em todo aniversário tem bolo, né? Então a Caritas e a SESI quer convidar vocês para comer bolo e para sexta e sábado partilhar sabores e saberes na nossa feira de economia popular solidária que vai acontecer aqui no estacionamento